Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa primeira aula de Direito Financeiro. Os temas abordados serão noções introdutórias da disciplina e a atividade financeira do Estado, um conceito bastante importante. Bom, eu vou compartilhar a tela para darmos início efetivo ao conteúdo. Vamos lá. Aqui só o meu breve currículo, né? Eventualmente, se alguém se interessar depois, pode dar uma olhadinha. Vamos trabalhar com a noção, primeiro, da origem do direito financeiro. Eu já, de cara, digo a vocês, é o direito administrativo, certo? Então, o direito financeiro vem do direito administrativo. E, curiosamente, apenas um dado histórico, a princípio, nos primórdios, o direito financeiro abarcava o que a gente conhece hoje por direito tributário. Contudo, dada a proeminência desse segundo, ou seja, dado o crescimento do direito tributário face ao direito financeiro, sobretudo em razão da expansão do próprio Estado em si, né? No caso brasileiro, especialmente após a Constituição de 88, que criou um verdadeiro estado de bem-estar social, ao menos do ponto de vista do texto constitucional, você precisa tributar cada vez mais. Portanto, o direito tributário ganhou uma proeminência, ultrapassando, inclusive, o direito financeiro, né? Não há como negar essa informação. Então, de qualquer modo, nós podemos dizer que hoje há uma separação, certo? E há uma diferença clara entre ambos. Então, direito financeiro é direito tributário? Não, não é. São disciplinas distintas e autônomas. Há quem brinque dizendo o seguinte: ora, até o contribuinte pagar efetivamente o tributo, aí nós estamos falando em direito financeiro. Aliás, direito tributário, perdão. Após o pagamento, seria direito financeiro, já que trabalharia com a ideia de gestão, né, das receitas públicas, orçamento, gasto público, eventualmente crédito público e, por fim, controle. Portanto, seria direito financeiro na acepção da palavra. Tudo bem? Além disso, direito financeiro é igual à administração financeira orçamentária? Talvez vocês ouçam falar sobre isso por aí. Também não, né? Primeiro, por um aspecto bastante básico, o direito financeiro tem uma abordagem jurídica, né, dos fatos relacionados, enquanto que a administração financeira orçamentária é outra espécie de abordagem. Tudo bem? Além disso, a rigor, a administração financeira orçamentária tem um objeto mais específico do direito financeiro, digamos assim, que seria o aspecto do orçamentário, o orçamento público, certo? E até por isso que eles se aprofundam mais nesse conteúdo em particular, enquanto que o direito financeiro tem outros objetos de estudo também. Tudo bem? Então, de qualquer maneira, não é igual ao direito tributário e não é igual à administração financeira orçamentária, certo? Uma definição de direito financeiro é um ramo do direito público, certamente, que estuda, então, seja do ponto de vista acadêmico, e regulamento, ou seja, criação de normas jurídicas, a chamada atividade financeira do Estado. E o que vem a ser a atividade financeira do Estado? Na verdade, é o objetivo, aliás, perdão, é o objeto de estudo do direito financeiro. Primeira coisa, ela é composta por 4 elementos, como eu coloco aqui. A receita pública, a despesa pública, que seriam os gastos públicos, o orçamento, que é a gestão dos recursos públicos, e o crédito público, que é efetivamente o empréstimo público, isto é, quando o Estado toma dinheiro junto a uma instituição financeira, por exemplo, ou quando emite títulos da dívida pública para poder realizar
investimentos, certo? Chamada despesa de capital. Além disso, a atividade financeira do Estado é aquela atividade em que o Estado atua para que se possa prover as necessidades da sociedade. Em outras palavras, quando se arrecada, vou marcar aqui, receitas tributárias ou não tributárias, quando se gasta, quando se administra o bem público, ou os recursos públicos, melhor dizendo, e quando se empresta dinheiro para realizar investimentos. Tudo isso para que se possa prover as necessidades da sociedade. Como que se provém necessidade da sociedade? Por meio da execução de políticas públicas. Então, não há Estado efetivo, né? Não há políticas públicas efetivas sem a atividade financeira do Estado. Portanto, uma característica muito marcante da atividade financeira do Estado é o seu caráter, acompanhem comigo, instrumental. Ou seja, a atividade financeira do Estado existe para que outra coisa seja feita, no nosso caso, para prover as necessidades da sociedade. Sendo um pouquinho mais técnico, nós chamamos de, ou melhor, a doutrina vai chamar de necessidades públicas. É para isso que a atividade financeira existe. Até vou colocar aqui um pouquinho para cima para não atrapalhar a leitura, para realizar serviços e políticas públicas voltadas para o bem comum com base no interesse público. Por isso que eu disse que a atividade financeira do Estado, vou até escrever novamente, tem um caráter, uma característica instrumental, certo? Só acertar aqui. Em que pese essa compreensão, eu gostaria de salientar que para o autor Kiyoshi Harada, autor clássico dessa disciplina, a atividade financeira do Estado atualmente está ligada à satisfação de três necessidades públicas básicas, introduzidas na ordem jurídico-constitucional. A prestação do serviço público, que é o que nós, ou pelo menos o que a maioria dos doutrinadores se atentam, né? O exercício regular do poder de polícia, isso aqui ligado à ideia de poderes administrativos, e a intervenção no domínio econômico. Por que eu coloco isso aqui, pessoal? Justamente porque nós já tivemos uma questão cobrada pelo CESP-SEBRASP, concurso para procurador do Estado, não me recordo do Estado, acho que é Alagoas, talvez, em que o entendimento assinalado como correto era justamente esse. Isto é, o examinador adotou o entendimento do Kiyoshi Harada. Portanto, eu peço para vocês ficarem ligados nesse assunto. Embora a maioria da doutrina vá assinalar esse aspecto em particular, esse autor trabalha com essa ideia. Portanto, não se pode negligenciar. Bom, como definir as necessidades públicas? O Regis Fernandes de Oliveira, um professor da USP de Direito Financeiro, vai dizer que elas estão tanto no texto constitucional quanto nas leis posteriores. Ora, o que significa isso? Quais são as necessidades públicas no caso brasileiro? Podemos dizer que o artigo 6º da Constituição, que traz um rol dos direitos sociais, ou melhor, espelha por excelência as necessidades públicas brasileiras, pois ali previstas na Constituição. Então, direito à saúde, à educação, à moradia, transporte e assim por diante,
compõem o rol de necessidades públicas, ao menos atuais. Tudo bem? Como diferenciar a necessidade pública de necessidade coletiva e de um desejo? O desejo é tranquilo, né? O desejo é uma vontade efêmera, individual. Uma necessidade coletiva, ela é fundada em conjunto de vontades individuais delimitadas sem atingir o caráter público. Ou seja, sem ter uma amplitude maior, sem se tratar de uma necessidade de toda a sociedade ou de grande parte dela. Tá? Um exemplo deixa claro o que eu quero dizer. Veja, se houver uma demanda de moradores de um determinado condomínio a respeito de uma questão relacionada à segurança, cabe a eles resolver e não apelar ao, ao, ao serviço público ou mesmo ao Estado, de um modo geral, município, Estado ou União, certo? Eles vão ali criar, vamos supor, aumentar o tamanho do muro, né, a altura do muro. Vamos criar um fundo para isso e aí faremos. Por outro lado, a necessidade pública, marcadamente pública, está relacionada a problemas sociais, ou seja, que atingem toda a sociedade, que só podem ser resolvidas por meio de atuação estatal, direta ou indireta. Né? Isso vai ser uma questão de gestão pública, tudo bem? Então, exemplo, a criação e a construção de um hospital público para atender centenas e milhares de moradores, certo? De uma certa cidade. A criação de uma creche, construção de uma creche, construção de rodovia e assim por diante. Tudo bem? Então, tem as seguintes características. Atinge toda a sociedade, ou boa parte dela, e só o Estado pode resolver por meio de políticas públicas. Então, marquem essas duas características, que elas são bem importantes. Tudo bem? Uma questão de fixação, para facilitar a compreensão. Há consenso doutrinário quando os juristas, de forma unânime e sem qualquer divergência, afirmam que o direito financeiro é conjunto de regras jurídicas que disciplinam somente as despesas públicas? Não. Eu mostrei a vocês que contém 4 elementos. Então, além das despesas públicas, podemos falar em receitas públicas, crédito público e orçamento público. Tudo bem? Então, equivocado. Um ramo do direito público, está certo, que rege as relações jurídicas entre o Estado e os particulares. Não. Tá? Direito financeiro, geralmente, é a relação entre Estados, entre os próprios entes federados, digamos assim. Dificilmente o particular estará submetido a essa relação no direito financeiro. Tá? Decorrente somente da atividade de obtenção pelo Estado de receitas, desde que corresponda ao conceito de tributo. Isso aqui está mais próximo do direito tributário. O ramo do direito administrativo já está equivocado. E, por fim, letra D, um ramo do direito público, certo? Seu objeto é o conjunto de princípios e normas jurídicas que se relaciona com a atividade financeira do Estado, certo? Também, ou seja, despesas públicas, receitas públicas, orçamento e créditos públicos. Portanto, letra D. Outra questão, uma das finalidades da atividade financeira do Estado é o custeio das necessidades coletivas. O candidato mais desatento poderia assinalar essa alternativa, mas ela está errada por quê? Porque não são necessidades coletivas, e sim necessidades públicas. Tudo bem? Há um autor, o Harrison Leite, um dos mais conhecidos atualmente, que ele chega a separar entre necessidades públicas, coletivas públicas e privadas, mas não afeta a questão aqui, tá? O ponto estava equivocado nesse sentido. E a letra correta, que foi, pelo menos o gabarito foi dado como reto, é a intervenção no domínio econômico, na visão do Kiyoshi Harada. Por isso que eu fiz aquele alerta. Tudo bem? As demais alternativas não fazem o menor sentido. Bom, deixa eu baixar aqui. Competência legislativa no direito financeiro. Ops. O direito financeiro, ele está lá no rol do artigo 24, inciso 1, né? É uma competência legislativa ou formal concorrente. Tudo bem? Está aqui. A questão é, os municípios, ou seja, só para finalizar,
compete à União, Estados, DF, legislar concorrentemente sobre direito financeiro. Então, dentro daquela lógica do artigo 24, a União com normas gerais e os Estados e o DF suplementando. Caso não haja norma geral por parte da União, Estados e DF podem sim editar normas gerais. Nós já sabemos disso. E os municípios podem legislar a respeito de direito financeiro? Há duas vertentes. A primeira, à luz de uma interpretação simplesmente literal, diz que não, pois o município não está previsto no rol do artigo 24 da Constituição Federal. Uma outra vertente, à luz de uma interpretação sistemática, diz que sim, porém, sob certas condições. Se não houver normas gerais pela União ou pelo Estado, os municípios ficariam impossibilitados de legislar, pois não haveria o que suplementar. Portanto, se somente a União ou o Estado podem editar normas gerais, os municípios só podem suplementar essas normas gerais. Se não houver normas gerais, não tem o que ser suplementado. Tudo bem? Além disso, se houver normas gerais, seria possível legislar de forma suplementar, desde que vinculado a interesse local. Então, é possível sob duas condições. Primeiro, que seja de forma suplementar, e segundo, vinculado ao interesse local. Tá certo? As fontes do direito financeiro, pessoal, fontes formais primárias, lei em sentido formal e normas com força de lei. Óbvio, Constituição Federal, leis complementares, são as leis mais importantes do direito financeiro, as leis ordinárias, que também trazem as leis orçamentárias, e as leis delegadas. Nesse particular, tem que fazer uma seguinte observação. Não serão objeto de delegação a matéria reservada à lei complementar, ou seja, 101, 2000, a lei de responsabilidade fiscal, e nem a lei 4.320, que embora não seja, originariamente não seja complementar, ela foi assim recepcionada pela Constituição. Além disso, não pode ser objeto de lei delegada os planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias. Ora, o que sobrou para legislar por meio de lei delegada? Muito pouco, na verdade. De qualquer modo, se cair uma questão dizendo é possível legislar em direito financeiro por meio de leis delegadas? Sim, é possível. Formalmente, é possível. Tudo bem? Cuidado com essa pegadinha. Além disso, nós temos como fonte formal primária as medidas provisórias. Elas só podem ser utilizadas em uma hipótese, deve ser sempre interpretada de forma restritiva, já que é uma exceção. E ela está prevista lá no artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal. Tudo bem? Então, quando se tratar de despesas imprevisíveis e urgentes, em casos de guerra, comoção interna e calamidade pública, será possível abrir crédito extraordinário por meio de medida provisória. Tudo bem? O STF tem entendimento consolidado nesse sentido, somente nessas hipóteses. Ok? As fontes formais secundárias são aquelas que dependem da edição de lei para deterem força vinculante. Atos normativos, decretos do Poder Executivo, por exemplo, decisões administrativas, sobretudo dos tribunais de contas, e resoluções do Senado Federal, com destaque para as resoluções 40 e 43, ambas de 2001, que tratam dos limites de endividamento público dos entes federados. Tudo bem? Uma questão relacionada ao tema. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Além da Constituição Federal, são fundamentais para o subsistema jurídico de direito financeiro no Brasil a chamada Lei Geral de Orçamento, que é a Lei 4.320, e a Lei de Responsabilidade Fiscal. A respeito dessas leis e sua eficácia normativa, é correto afirmar que, letra A, ambas as leis foram editadas como leis complementares. Já está errado, pessoal. Não foram ambas, apenas a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101. B, apenas a LGO foi editada como lei complementar. Também está errado, tá? Letra
C. A LGO foi editada como decreto-lei, dada sua origem e tramitação durante o regime de exceção no Brasil. Não foi o caso, tá? Ela foi editada como projeto de lei mesmo, ordinário. Então, também está errado. Letra D. A LGO foi editada como lei ordinária, correto, sendo, porém, recepcionada pela Constituição de 88 como lei complementar, em razão da matéria. A LRF, por sua vez, já foi editada como lei complementar. Perfeito. Tá? Então, cuidado com essa diferenciação. Letra E. Os dispositivos previstos na LGO e na LRF são de cunho obrigatório apenas para a União Federal. Não. São leis nacionais. Portanto, de observância obrigatória por todos os entes federados. Ok? Fala um pouquinho agora sobre princípios gerais do direito. A primeira coisa é que depende muito do autor, né, para adotar essa concepção. Alguns entendem que não haveria princípios gerais do direito financeiro, outros entendem que há, tudo bem? Eu vou colocar 4 deles, até porque alguns acabam se confundindo com os princípios orçamentários, mas isso eu vou falar na próxima aula. Bom, primeiro, o princípio da legalidade. Trata-se da exigência de lei para a maioria dos atos relacionados ao direito financeiro. Então, a lei orçamentária, a lei de responsabilidade fiscal, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, o PPA e assim por diante. Maioria. Por que maioria? Porque existem exceções. E eu já que falei para vocês, medida provisória ou decreto para abrir crédito extraordinário, naquelas hipóteses que eu comentei com vocês, tá? Ou também, quando se tratar de transferência, remanejamento, e a outra hipótese que eu vou trabalhar mais para frente, de verbas relacionadas à ciência, inovação e tecnologia, essa é uma novidade legislativa, tem que tomar cuidado com isso aqui. Nessas hipóteses, as verbas relacionadas à ciência, inovação e tecnologia podem ser remanejadas por meio de decreto, tá? A Constituição fala ato do Poder Executivo, nós entendemos como decreto, tudo bem? Bom, direito financeiro trabalha por meio de lei complementar ou lei ordinária? Na verdade, segue a regra constitucional. Se exigir lei complementar, tem que ser por meio de complementar. Se não fala nada, é lei ordinária, ok? E os exemplos, o artigo 163 e 165. 163, ele exige lei complementar para determinados assuntos. E 165, ao menos no início, ele vai trabalhar as leis orçamentárias. E as leis orçamentárias, não obstante a sua relevância, né, essa centralidade para as finanças públicas, elas são leis ordinárias, justamente porque não houve exigência por parte da Constituição. E por fim, esse aspecto eu já havia comentado, a Lei 4.320 é ordinária ou complementar? Ela é uma lei ordinária com status de complementar. Tudo bem? Só que a gente mata essa questão. Com referência ao direito financeiro e as definições legais aplicáveis, julgue o item seguinte. Aliás, só uma coisinha, eu vou trabalhar o próximo item primeiro, depois eu volto na questão, para ficar lógico. Princípio da transparência. Deve a administração pública prestar contas das verbas arrecadadas, programadas e utilizadas. Além disso, dada a indisponibilidade de bens e verbas públicas, a regra é a transparência ou a publicidade da administração dos recursos públicos. Tá certo? Esse julgado aqui é da DPF 851, DF, que julgou o chamado orçamento secreto. Certamente vocês vão se lembrar. Olha o que diz aqui, numa parte final da ementa. Constatação
objetiva da ocorrência de efetiva transgressão aos postulados republicanos da transparência e da publicidade e da impessoalidade no âmbito da gestão estatal dos recursos públicos, assim como do planejamento orçamentário e da responsabilidade na gestão fiscal. Não sei se vocês vão se recordar efetivamente, mas o orçamento secreto foi um procedimento pouco republicano em que as emendas que eram feitas ao orçamento não se tinha clareza efetiva com relação tanto a quem solicitou, ao parlamentar, quanto ao destino dela. Tudo bem? Por isso que houve declaração de inconstitucionalidade dentre as razões, por violação ao princípio da transparência. E justamente caiu uma questão no concurso da Polícia Civil de Alagoas, nesse ano, cobrado pelo CESP. Com referência ao direito financeiro e às definições legais aplicáveis, julgue o item seguinte: viola o princípio da transparência da gestão dos recursos públicos o regime de execução de despesas públicas decorrentes da emenda do relator geral do projeto de lei orçamentária anual, que era conhecido como RP9, que impede a identificação do autor da emenda e do beneficiário da despesa decorrente da emenda. Resposta certa. Há uma evidente violação ao princípio da transparência. Tudo bem? Aqui nós temos o princípio da economicidade. Da edição da lei orçamentária até sua execução, deve a administração pública evitar despesas indevidas e desnecessárias. Há uma influência, claro, do princípio constitucional da eficiência, que significa, né, de uma forma bastante simples, fazer mais com menos recursos. Um julgado aqui do TJ São Paulo, em que ficou caracterizado uma violação ao princípio da economicidade, em que o presidente da Câmara de determinado município autorizava o abastecimento de combustível em veículo particular dos vereadores, tá, com dinheiro público, tá? Enfim, houve a violação, uma notória violação ao princípio da economicidade, certo? Princípio da responsabilidade fiscal, o último deles, é uma das bases do direito financeiro que visa atingir o equilíbrio econômico-financeiro do Estado a fim de evitar graves crises econômicas. Na verdade, esse princípio reflete muito bem a própria edição e a criação da Lei Complementar 101, né? Ou seja, o espírito de criação da Lei Complementar, da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi justamente atingir e assegurar que esse princípio seria observado na prática dos entes federados. Ou seja, não se pode gastar muito mais aquilo que não se pode arrecadar, bem como também não pode, por outro lado, deixar de gastar, inclusive atingindo e violando certos direitos sociais, certos direitos individuais, mas tem que ter um equilíbrio, tudo bom? Por fim, há uma questão bastante interessante. Esse princípio impede o endividamento do Estado? Não. Deixa claro, tá? Contudo, e à luz, né, e sobretudo dessa emenda constitucional, emenda 109 de 2021, que veio trabalhar e exigir a ideia da sustentabilidade da dívida, os entes federados podem sim se endividar, mas desde que procurem se endividar de forma sustentável, certo? Ou seja, de modo que essa dívida possa ser paga e não venha, eventualmente no futuro, que o Estado venha a praticar um calote contra os credores. E aí gera toda uma situação de dificuldade de crise financeira, tá certo? Pessoal, a primeira aula, esse foi o conteúdo da primeira aula, e na segunda aula nós trataremos do tema orçamentos públicos, tudo bem? Deixa eu parar aqui de compartilhar. Então, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, fique à vontade para fazer. Um abraço a todos.